Bem, pessoal, então nós vamos aqui discutir os resultados que nós obtivemos com base na prática do pêndulo, né, em que nós queríamos descobrir se o valor da gravidade, que nós costumamos trabalhar com 10 metros por segundo, um valor bem próximo disso, está de acordo com o que nós realizamos no nosso experimento, tá? Bem, então aqui à nossa esquerda eu coloquei uma tabela, tá, onde nós registramos os 7 períodos que foram analisados, né, as 7 voltas das oscilações do pêndulo, e aqui o tempo registrado no nosso cronômetro, né, que eu registrei no celular e em segundos. Aí nós temos, por exemplo, na primeira volta que o pêndulo deu 2,25 segundos. Na segunda deu 2,73. Na terceira 2,96. Na quarta deu 3 segundos certinho. Na quinta deu 2,67. Na sexta volta 3,12. E na sétima deu 3,21. Tá? Tirando a média de todos esses valores aqui, ou seja, somando tudo e dividindo por 7, nós obtivemos um valor aproximado de 2,84857. Há outros algarismos, né, contando outras casas decimais, mas eu resolvi parar com 5 casas decimais, que acreditei que já era mais do que suficiente para o nosso estudo, né, para a nossa discussão de resultados, tá bom? E nós pegamos também aqui o tempo mínimo, tá, que é 2,25, nesse caso coincidiu com a primeira volta, com o primeiro período, e o tempo máximo, que foi de e o tempo máximo foi de 3,21, que nesse caso foi a sétima volta, tá bom? Então aqui eu basicamente estruturei, né, coloquei um desenho referente ao experimento que nós realizamos, e nós temos o seguinte, né, o comprimento do nosso barbante nós designaremos como L. Nós temos um valor de inclinação, conforme eu havia mencionado, tá, que nesse caso aqui eu deixei com uma letra grega θ. Nós temos o valor da aceleração da gravidade, que nesse caso aqui nós representamos pela letrinha G, tá bom? É o vetor aceleração da gravidade. E nós temos o T, que corresponde ao período, tá bom? Em que esse período corresponde ao tempo em que o pêndulo leva para retornar à sua posição original, ou seja, ele vai e depois volta, tá bom? E a expressão matemática, tá, que eu não vou fazer a demonstração de como se chega a ela, mas também não é muito difícil, tá bom? Acredito que no próprio livro didático deva fornecer a dedução, né, dessa expressão. A expressão matemática que nós utilizaremos é essa: T, que é o período, é igual a 2π vezes a raiz quadrada de L, que é o comprimento do barbante, dividido pelo valor da gravidade. E essa expressão matemática ela vale quando o nosso ângulo ele é pequeno, tá bom? Ele é aproximadamente ali, ele é até no máximo 15 graus, tá bom? Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar o valor da gravidade, tá, em função de todos os outros parâmetros, né, que nesse caso seriam o período e o comprimento do nosso barbante. Então nós temos aqui a fórmula original, com a qual nós começamos o nosso trabalho, né, e nós vamos fazer algumas manipulações algébricas até chegarmos na expressão onde nós colocamos o G como uma função tanto do comprimento do barbante como em relação ao período. Então nós pegamos dessa expressão original, né, e fazemos o seguinte: deixamos o termo com raiz quadrada isolado, ou seja, esse termo aqui de 2π ele vai passar para o lado de lá, vai passar para a esquerda dividindo, que é isso que nós obtivemos aqui, ó. Nós deixamos o termo com raiz, que está à nossa direita, à direita do lado da igualdade, isolado, sozinho, tá? Em seguida, nós elevamos ambos os membros, ou seja, ambos os lados da nossa equação ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, T, que é o período, dividido por 2π, tudo isso ao quadrado, igual a raiz quadrada de L sobre G, também ao quadrado.
Uma vez fazendo isso, nós chegamos nessa expressão aqui. T ao quadrado sobre 4π ao quadrado é igual a L sobre G. Tá? Porque a raiz ali foi retirada em função da exponenciação, né, com base no 2. E agora nós fazemos o seguinte, nós vamos deixar o termo G, que é o valor da gravidade, isolado. Né? Então nós passamos o termo G para cá para cima e os outros termos nós passamos para o lado direito. Então ficou G igual a L, tá? Que permaneceu aqui, vezes 4π ao quadrado, ele estava aqui no denominador, passou para a direita no numerador, né? Passou multiplicando, e o t ao quadrado que estava no numerador passou para o outro lado dividindo. Tá? Então G igual a L vezes 4π ao quadrado, isso dividido por t ao quadrado. Então nós vamos fazer uso dessa expressão aqui agora e nós vamos substituir, tá, os valores de L, que foi de 2 metros, que é o comprimento do nosso barbante, e o período nós vamos substituir pelos valores médio, máximo e mínimo. Então, substituindo os valores, pegando aquela mesma expressão, quando eu tenho tempo médio, aqui no valor do t, eu vou botar 2,8485,7 eleva ao quadrado. Tempo mínimo era de 2,25 e o tempo máximo de 3,21. Tá? E o L, ele foi constante, né? O comprimento do barbante igual a 2. No caso do tempo médio, o valor da gravidade ficou de 9,73 metros por segundo ao quadrado. Para o tempo mínimo, ficou 15,59. E para o tempo máximo, 7,66. Então, certamente, o valor médio é aquele, né, que está bem mais próximo, bem mais condizente com a realidade com a qual nós convivenciamos, né? O valor aí é aproximadamente 9,8, tá bom? Então, alguns comentários a fazer, né? Inclinação ou ângulo razoavelmente elevado. Então, pode ser que o que tenha interferido ainda nos nossos resultados teria sido um ângulo acima ali de 15 graus, tá? Porque eu não utilizei o transferidor, busquei fazer uma inclinação pequena, mas mesmo assim, né, com a ausência desse instrumento, a precisão com a qual nós trabalhamos foi reduzida, né? Então eu não tenho certeza se foi de fato um ângulo pequeno ou um ângulo que tenha superado, né, os limites para os quais nós trabalhamos com a equação que nos é fornecida, tá bom? Outra coisa que pode ter influenciado, né, no nosso resultado, e esse sem dúvida aqui creio que seja o mais importante, é o tempo de reação ocular, ou seja, o tempo em que nós visualizamos a marcação do cronômetro. Porque quando nós apertamos o botão para marcar um período, 2 períodos, 3 períodos e por aí vai, existe uma diferença de tempo entre aquilo que a gente vê e aquilo que de fato está acontecendo, né? Então, quando o pêndulo voltou à sua posição original, embora eu tenha marcado no meu cronômetro, pode ser que o meu tempo de visualização não seja o mesmo, né? Não tenha sido o mesmo de quando ele chegou no ponto exato, né, de se completar um período, tá bom? E um outro comentário é referente às aproximações para os valores exatos nos tempos e na medição da corda, né? Porque eu falei que a corda tinha 2 metros e de fato assim, nós medimos 2 metros, mas pode ser que no final tenha ficado 2 metros e 5 centímetros ou 1,95, 1,95 centímetros. E esse tipo de coisa também vai interferir nos nossos resultados, né? A gente observou ali, por exemplo, que quando se mudou apenas a questão de 1 segundo, né, basicamente 1 segundo, ou até menos disso, o valor da gravidade saiu ali de 9,7 e passou para 15, por exemplo, né? Então, esses valores pequenininhos, embora não façam grande diferença para a gente aqui na vida real, quando a gente
realizam um experimento, a depender do cálculo que nós efetuamos, eles vão fazer grande diferença sim, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Tenham todos aí bons estudos, tá bom? Espero que essa prática aí tenha sido bem elucidativa, tá bom? Quanto ao fato de nós queremos determinar o valor da aceleração da gravidade na Terra, tá?